Capítulo 28. Provérbios antitéticos. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra. Mudam-se frequentemente os príncipes. Mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso, nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente. Mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância. Ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho. Ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e urso que ataca. Assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom. Porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas. Mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado. Companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas. Mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta. Mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas, quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra. Mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau, há laço. Mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres. Mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade. Mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro. Ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira. Mas o sábio afinal lhe reprime.
Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho, e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é a abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Capítulo 30. As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus. Fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço. Não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. E diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar. E profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai, e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos, e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos, e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos, e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem, basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz, basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na penha. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, e limpa a boca.
E diz, não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sob 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei. Sob o insensato quando anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada quando se casa. Sob a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força. Todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso. Contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos. Contudo, está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante. Sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto, o bode. E o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Chegamos ao final deste vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, até mais!